Eu me lembro de um general grego, só para fechar e ilustrar, Temístocles, se eu não me engano. E ele andando pelas ruas de Atena, ele encontrou um poeta muito famoso, e o poeta, ouvindo, falou: rapaz, vem cá, general, eu tenho aqui um negócio para te ensinar, que é a arte de memorização, de guardar as coisas. Aí ele ouviu a proposta, né, desse poeta, desse escritor grego, muito famoso. Aí ele falou: meu querido, eu sou muito grato ao que você está querendo, mas eu não estou querendo guardar nada. Eu quero, você pode me ajudar a desfazer do que eu tenho, que eu recebi, para ficar mais leve, ter um olhar novo? Eu quero desaprender, eu quero esquecer. E aí o rapaz falou: olha, para guardar, memorizar, eu tenho, agora para esquecer. E ele falou: essa arte é muito difícil e é dolorosa. Por isso que a gente fica com as coisas ali, porque morrer para renascer, ver as coisas de uma forma diferente, não é só de ideias, não são só ideias. A gente tem que se recriar nas próprias estruturas. Esse é o desafio. Crescer dói, pensar dói. Não é fácil, porque o pensamento não está na cabeça, ele está nos nossos corpos. Quantas vezes a gente gostaria de se libertar de alguma coisa que a gente recebeu do passado e não conseguia? Às vezes fala: não, eu estou livre agora. De repente, aquelas marcas, aquela coisa que você recebeu, ela mostrando a cara, te estraga o dia. Então, nós temos que aprender a trabalhar, nos desfazer disso para ganhar leveza. Esse é o segredo da vida e deveria estar na base também da educação, para a gente ter leveza e viver, senão nós ficamos pesados, carregamos um peso. Então, eu penso que o desaprender é um pouco isso, é psicanálise. Kierkegaard está aí, a filosofia, mostrando toda essa experiência, como funciona o homem, né, na sua dinâmica interna, para a gente poder viver o máximo possível. Muito legal, essa leveza. Dolores Matos acabou de entrar, também a Neuza Miranda, Celina Martins, Maria Inês, Gabi, irmã Ilma, lá do Pará, todos vocês, cada um numa região, né? Seja bem-vinda a essa nossa live, conversando um pouco sobre o pensamento pedagógico de Rubem Alves. E essa leveza, né, que Vidal acabou de falar, né? Essa necessidade do desaprender, para também dar espaço, né? Porque se eu já estou tão cheia de tudo, eu já sei tudo, eu já não tenho, não é? Como que eu vou ter espaço para o novo, né? Para aprender? E é muito forte o que você falou, né? Isso dói. Tem um texto dele, tem um texto do Rubem, que ele fala da dificuldade dessa leveza, e ele fala que, em função da dificuldade da leveza, nós nos tornamos dogmáticos. O dogmático é aquele que fixa o que pegou, aquilo fica como algo absoluto, porque ele tem dificuldade de encarar a realidade no seu dinamismo e se atualizar. A realidade no seu dinamismo, a vida no seu dinamismo é enigmática, nos dá medo, porque a gente sempre quer caminhar no solo firme, sólido. Quando o negócio, a estrada começa a ficar meio mole, a gente vai afundando, há um desespero. Não é? Então, nós queremos as estradas batidas, não as veredas desconhecidas. Aí ele fala: mas isso não é a vida é sempre ir além de onde a gente está. Então, não temos que buscar segurança, é se lançar sempre. Ai dos covardes e acomodados, porque jamais vão conhecer o que é a vida em profundidade, porque ela só se revela a quem não tem medo de correr risco, que aposta sempre, que busca sempre. E a Dolores Matos está aí cumprimentando você. Olá, primo, Vidal. E a Rita, quando viu aí a pintura, né, da sua mãe, ela falou: ai, tia Dolores, quanta saudade. Ana Maria está mandando um grande abraço para o amigo Vidal. E o Milton fez uma pergunta. Antes da gente passar para a próxima questão, vou fazer a questão do Milton. Ele disse: a educação do sentido
no campo político é possível? A educação do sentido no campo político, né? Agora estamos aí já começando toda a atenção aí das eleições, né? As eleições municipais, a questão da política que está dentro de nós, né? Nós somos seres políticos, nós precisamos da política, mas como que é possível essa educação do sentido? Claro, para o Rubem Alves, isso é tranquilo. Quando a gente fala do sentido, é da sensibilidade. Quer dizer, o político está aí, essa sensibilidade para com o outro, o querer o outro, quer dizer, o sentimento, a vontade, o intelectivo não estão separados. Ora, como é que eu existencialmente vou poder crescer, desenvolver, se não também a partir de uma relação com o outro, de uma construção de um ambiente com o outro que me permite avançar também na minha sensibilidade. Às vezes a ideia que a gente tem é que nós crescemos sozinhos, já há algo dentro da gente natural que a gente vai... Não, nós crescemos com o outro, junto com o outro, no universo no interior de uma sociedade. Então, o político é fundamental para que possa criar condições para todos aqueles que estão vinculados naquela comunidade, possa desenvolver as suas potencialidades, possa viver plenamente, tanto existencialmente, individualmente, como coletivamente. Ok? Isso é fundamental. Infelizmente, aqui na nossa história, quer dizer, o que nós temos é uma política que favorece, que não permite o desenvolvimento integral dos seus cidadãos. É uma pena. Mas isso é fundamental. Quer dizer, é preciso desenvolver uma sensibilidade política para a participação e uma estrutura de poder que possibilite, que promova também cada um individualmente e coletivamente desenvolver em todas as suas potencialidades. Quer dizer, então, é esse ideal de uma nova sociedade. E eu penso que o Rubem Alves, o que ele fez foi justamente isso. Não é à toa que ele foi perseguido, foi para fora, não é? Por quê? Porque ele tinha essa sensibilidade para com o outro. Ele percebia que nós, individualmente, não nos construímos senão a partir da relação com o outro. Não é uma coisa muito fácil de perceber, mas porque quando nós tomamos consciência de nós já perdemos nos percebemos com o eu, com a autodeterminação, com a certa autossuficiência, que chega um momento que isso ganha uma dimensão que a gente pensa que o outro é dispensável, que eu caminho, eu sou o centro. Nós não percebemos que sem o outro a gente não se constituiria enquanto sujeito. E esse construir com o outro é sempre no interior de uma sociedade, de uma coletividade, de uma comunidade, e há que ter também uma política que permite os humanos, cada um, viver as suas possibilidades. Né? A riqueza cultural que nós temos, econômica, é preciso que haja justiça, para que igualmente, né, dentro do campo filosófico, mesmo do campo cristão, essa questão da equidade, da justiça, não é que as pessoas são iguais, tem que dar condições para cada um possa caminhar nas suas potencialidades e possibilidades. Ok? Com esse tempo da pandemia, nós chegamos numa conclusão que eu só posso cuidar de mim cuidando do outro, cuidando da outra pessoa. Né? E a Celina, né, está dizendo aí, muito sábio esse meu amigo Vidal. Generosa Celina, viu? Que alegria revê-lo
nessas novas veredas adornadas pelos seus belos quadros, Neuza. E a Ana Maria, ela está lembrando você aí da filosofia clínica do Rio Grande do Sul. Caninha lá Meu do mestre e Sul. tal. Que bom. Clainete também está te parabenizando aí pelas belas palavras. Mas, Vidal, o Rubem escreveu um livro, A Escola da Ponte, né? O que foi essa Escola da Ponte sobre a qual ele escreveu? Olha, Ivonete, veja, o Rubem, ele começa desde de início de 80 a pensar sobre a educação, com base naquele humanismo dele, levando em conta que o homem é esse ser histórico, é um ser de desejo, é um ser de sonho, que a vida é esse dinamismo, né? Que a gente tem que ter essa leveza. Então ele começa a produzir todo o pensamento, vamos dizer, aquelas reflexões curtas sobre a educação com base nesse humanismo, né? Agora, isso para ele era assim como o ideal, como aquilo que ele achava que deveria ser, né? Que ele sonhava, a escola dos sonhos dele. Bom, aí ocorreu que um professor português, né, Demar Ferreira, né, que descobriu os textos do Rubem na internet, ficou apaixonado e começou a trocar correspondência com o Rubem. E, num determinado momento, ele começou a organizar, né, os textos que o Rubem escrevia, né, e chegou a publicar um livro que também foi publicado no Brasil por Uma Educação Romântica. E o Rubem começou nesse contato, a criar as possibilidades lá em Portugal, fazer uma visita para ele. E foi, inclusive para o lançamento do livro. E aí o Demar falou, Rubem, eu quero te levar numa escolinha que tem ali num lugar, escondidinha, para você, o Demar, que já, né, Ferreira, que lia as coisas do Rubem, sabia que essa escola tinha muito do que o Rubem. E aí levou o Rubem lá na ponte, que tinha uma ponte, a escolinha, para o Rubem conhecer. E o Rubem, quando chegou ali, falou, puxa vida, mas então a escola que eu sempre pensei, ela existe, ela é real. E ali ele fez amizade com o diretor da escola, que era o Zé Pacheco, é um educador muito conhecido no Brasil, ele está no Brasil. Depois desse encontro com o Rubem, ele veio para o Brasil, tem um grupo de educadores, né, com os quais, e também escola, que o José Pacheco acompanha aqui no Brasil, já faz vários anos, a gente teve a oportunidade de estar junto. Então, eu diria que naquele momento, a Escola da Ponta, aquela escolinha lá no meio do mato que o Rubem descobriu, né, que foi lá, ali viu que tudo que ele sonhava para a educação era possível, que ali concretizava um pouco dos anseios que ele tinha para a educação, né? Então foi um pouco isso. Aí ele começou a escrever umas crônicas em Campina, que era publicado no jornal de Campina, sobre a Escola da Ponte. Escreveu 1, 2, 3 e foi escrever. Aí depois saiu um livrinho. A escola com que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Esse livrinho foi publicado pela editora Asa de Portugal, esse que eu tenho o português, mas foi publicado aqui também no Brasil, contando dessa alegria dele, da experiência que ele teve naquela escola, que se aproximava do seu pensamento educativo. Então, a Escola da Ponte tem um pouco a ver, né? Ali era... os alunos ficavam à vontade, caminhavam, quer dizer, era uma educação que, antes de tudo, levava em conta as motivações que provocavam os educandos a olhar um pouco mais longe, né? A perceber, antes de tudo, que eles também eram protagonistas da sua própria construção, né? Me lembro bem, quando eu estava fazendo a pedagogia, que a gente lia muito sobre essa Escola da Ponte. Quero dar as boas-vindas aí a quem foi chegando, a Elisângela Borges, a Luzia, a Nadira.
E a Rita Vidal fez uma colocação seguinte: em todos os livros que lê do Rubem Alves, ele falava de uma infância livre e feliz. Você que conviveu de perto com ele, sentiu que essa infância formou o poeta que é o Rubem Alves? Olha, sem dúvida, né? Eu acho que toda a experiência que ele vai tendo na vida. Então, a experiência com a mãe, que era uma artista, vai desenvolvendo toda uma sensibilidade. O contato com os poetas, aquilo que ele vai vivendo. A gente, por exemplo, quando pega a experiência do Rubem, né, lá na década de 40, final, a família do Rubem era mineiro, o pai dele era muito rico. Na década de 30, perdeu tudo, eles foram para a miséria. E aos poucos o pai dele foi avançando, foi se reconstruindo. E o Rubem foi estudar, quando o pai dele estava com um pouquinho de condições, assim, melhorou, foram para o Rio. E o Rubem foi estudar, o pai dele sempre trabalhou, falou assim, eu vou te dar uma escola que eu acho. E ele foi para uma escola, o Colégio Andrews, no Rio, que era famoso. E o Rubem foi lá, né, aquele mineiro, ali, a primeira vez, o dia que ele foi com sapato sem meia. Ali naquele lugar onde estudavam os filhos de diplomata. Quer dizer, ele se sentia muito abandonado, porque aquilo não era o mundo que ele, né, foi formado com aquelas coisas e tal. Então, isso foi desenvolvendo toda uma sensibilidade, porque aquele mundo estranho, diferente de Minas, fez com que ele se aproximasse dos poetas, né? Ele lia ali a música, ele saía para ouvir música, porque ele tinha uma vida muito solitária, porque aquele mundo era distante do mundo de Minas. Então, isso foi trabalhando para ele, no sentido dessa poética, né? Depois, quando ele vai estudar em 53 em Campinas, ele vai estudar lá piano na escola Carlos Gomes. Além de teologia que ele fazia música, né? Alguns amigos falaram que tinha até inveja dele, porque às vezes tinha lá umas festinhas, ele era chamado. Numa dessas festinhas, ele tocou para a Tônia Carreiro, que naquela época era uma pessoa conhecidíssima. Né? Então, essa sensibilidade dele, ela vem pela música, ela vem pela poética, ela vem por essa sabedoria de perceber a vida, de sentir a vida, o que é essencial. E ela também entra para a educação. A educação não pode ser algo frio, sem sentido, sem significado, descolada da vida. Com certeza. Tem que estar aí colado. Então, eu penso que é um pouco isso. Né? Muito bom. Agora, só lá, Vanessa, não é que a poética dele surge agora, recentemente. Quando a gente pega os textos dele da década de 60, 61, 62, ele já escrevia pequenos textos para o jornal, já contando historinha. Então, essa veia que estava ali, depois ela se desenvolve. Está ali. A Celina está dizendo, né, que Rubem Alves deixou um legado maravilhoso. E a Jerusa, que está lembrando que Augusto Cury também está desenvolvendo um projeto parecido com esse. E as boas-vindas também, a Isabel Cristina. Então, Vidal... Aqui, ó, nessa foto, a Celina, que está aí, estava com Rubem Alves, que ela e o marido promoveram o primeiro encontro sobre Rubem Alves no interior do Espírito Santo, em São Mateus. E aqui está a Celina de bermuda azul, né, junto com o Rubem Alves. Está aqui, isso em 2000. Então, a Celina, o Gerson, quer dizer, sempre tiveram muito próximo, né? Então, nós guardamos essas fotos. Né? Obrigado.